fazer com vocês aqui hoje, né, passar para vocês, na verdade, hoje, é o seguinte, não sei se eu vou conseguir falar vários, né, mas a gente tem aqui pelo menos 3 listas de exercício. Eu vou tentar passar para vocês aqui o máximo possível, né, de explicação. Lógico, em cada exercício, como tem questão conceitual, então, na verdade, não é só apresentar para vocês o exercício, mas também discutir um pouco da questão conceitual, revisando, né? Revisando essa parte conceitual na hora da explicação. Cine disso, depois eu mando por e-mail, tá? Eu mando por e-mail depois. Então, nessa situação, então, de falando aqui da explicação, então, para exercício, eu vou passar com vocês a explicação, como eu tinha feito também lá naquela parte de perda de carga localizada, né? Então, eu vou passar com vocês a explicação. E à medida, então, que eu for explicando, a gente vai recordando essa parte conceitual e vocês vão perguntando se tiver dúvida, tá? Como eu disse, então, a tendência aqui, ver se a gente consegue fazer isso hoje, é passar as listas, não é para ficar correndo, sair correndo, fazer todas, né? Fazer com atenção aí, para entendendo realmente, mas só para deixar com vocês já passando e a gente vai discutindo ao longo das aulas, ou até mesmo né, dos períodos aí entre aulas, pelo grupo do WhatsApp ou no e-mail, vocês vão chamando e a gente vai tirando dúvida, caso vá acontecendo. Então, o primeiro exercício aqui para passar para vocês aqui, né, a primeira coisa seria a vazão, distribuição e marcha, explicando então para vocês como que vocês fazem esse tipo de resolução e o que vocês têm que tomar cuidado em cada situação dessa aí, tá? Para vocês entenderem o que precisa fazer em relação a como calcular, então, considerando que é uma vazão, distribuição e marcha. Lembrando que a vazão, distribuição e marcha, nós fizemos a dedução da expressão, né, da equação, na verdade, para mostrar, tá, o que considerava nesse caso. Vou até abrir aqui, que eu já lembrei agora disso, para lembrar para vocês aqui. Mudou para vocês aqui, vocês estão vendo um outro arquivo, que na verdade é formas de hidráulica, está aqui, vazão fictícia, perda de carga. Mudou? Tá bem então. Então, nesse caso, o que acontece? Lembrando, então, que se a gente estiver tratando, né? A gente estiver tratando das fórmulas, né, para calcular a perda de carga, de vazão, distribuição e marcha, nós precisamos, na verdade, considerar esta expressão aqui, se for tratar com a equação de Rasuínis, e a outra expressão que é a equação universal. Lembrando, eu já chamei a atenção sobre isso, que aqui nós temos um QF, que representa, então, a vazão fictícia, né? E a vazão fictícia, ela na verdade, né? Ela considera essas duas coisas aqui. Ela é montante mais jusante sobre 2, se a vazão de jusante for diferente de zero, ou ela é vazão fictícia, sendo vazão de montante sobre raiz de 3, se a vazão de jusante for igual a zero. E aqui eu posso usar esta expressão, que é, então, chamei aqui de HF asterisco, lembrando que essa tem a vazão fictícia, a equação de Rasuínis, ou posso usar essa outra expressão aqui, que é perda de carga pela equação universal, e também aparece aqui um HF asterisco, para lembrar que é a perda de carga. Aqui a vazão fictícia, então, também aparecendo aqui na expressão. Tá? Então, tem essas condições aí. Agora, voltei para os exercícios para a explicação propriamente dita. Vocês perceberam a mudança de novo? Voltou? Ok. Primeiro exercício, então. Fala de um sistema de hidráulico, né, mostrado na figura abaixo. Vou mostrar a figura. A partir do ponto B existe uma distribuição de vazão em marcha, né? Em marcha de vazão constante, igual a 0,01 litro por segundo por metro. Mesmo que fosse a unidade, essa unidade que é a mais comum, viu, gente? Litro por segundo por metro.
mesmo que fosse unidade de vazão específica com metro cúbico por segundo, então, quando se trabalha com vazão específica, ainda assim faz metro cúbico por segundo por metro. A gente não simplifica o metro cúbico com um metro, né? Para ficar metro quadrado. A gente continua utilizando metro cúbico por segundo por metro, e o mais comum, na verdade, até por questões de grandeza, é litro por segundo por metro. As tubulações de 8 polegadas. Está travando o áudio? Tá. Eu fiz uma gravação com essa plataforma e parece que ela é mais pesada. Acho que a única que dá certo de não travar, acho que até agora foi a Zoom, né? Que é a que está com problema de segurança dos dados e ainda assim a questão de 40 minutos lá. Né? Vão me falando se está melhorando aí, se voltou ao normal. Posso repetir. Estava falando da primeira questão aqui, e a gente tem os dados de vazão em vazão específica, né? A vazão específica aqui, onde ela é aqui, né? Não vai chegar aqui. A vazão específica, onde ela tem 0,01 litro por segundo por metro. A tubulação tem 8 polegadas de diâmetro. Coeficiente de rugosidade C igual a 120, ou seja, que está indicando que nós vamos precisar usar, né, devemos usar a equação de Haase-Williams para determinar então a vazão do trecho AB e o nível de água, NA aqui, né, o nível de água, no reservatório 2, sendo a pressão disponível no ponto B de 13,7 metros de coluna de água, e sabendo que a água está escoando do reservatório 1 para o reservatório 2, e para desprezar as perdas de carga localizadas e as cargas cinéticas. E aí, o áudio melhorou um pouco ou ainda continua a mesma coisa? Hein, gente? Melhorou? Tá, vocês vão me falando aí, porque se ficar muito ruim, a gente vê o que faz. Mas eu acho que a questão é... Tá, eu acho que a questão é o tipo da plataforma mais pesada, né? Porque a outra estava tranquila. Eu vou continuar então, qualquer coisa vocês me falam, tá? Então aqui é o seguinte, deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui a representação, que não estava aparecendo aqui. Não sei por que não está alterando. Agora deu, né? Agora que não precisa fazer isso. Não é isso que eu quero. Tá. Vamos lá. Tá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Acho que vai dar certo. Aqui então é o seguinte, ó. Explicação aqui para vocês. Se a gente for imaginar aqui, né? Por exemplo, imaginar isso aqui como piezômetro aqui, né? Ficou até meio grande aqui. Ver se eu consigo voltar aqui. Vou explicando mais devagar, ver se vocês conseguem acompanhar aí sem grandes problemas, sem travar muito, né? Então, vocês têm que imaginar o seguinte, vou começar aqui a fazer a explicação, fazendo algumas ilustrações aqui, né? Para representar, então, a situação. Ó, a primeira coisa que eu fiz aqui foi colocar um piezômetro. Viram aí um tubinho vermelho que eu tentei representar aí acima do ponto B? Então, é essa a primeira coisa que eu vou fazer com vocês, isso aí. A outra coisa que eu vou fazer com vocês é isso aqui, ó.
Vai ficar meio estranho a princípio aí, mas só para ficar uma situação onde seja mais fácil. Opa, apagou tudo aqui. Onde seja mais fácil, deixa eu ver aqui de novo. Colocar aqui então um tubinho, né? Tubinho piezométrico. Mudando aqui em cima, o tubo B. Agora, eu vou colocar aqui para vocês uma outra situação para poder representar. Vou pegar esse nível aqui, do reservatório 1, que está aqui em cima, e vou fazer isso aqui. Estão conseguindo ver aí? Tá. Vão me orientando, eles estão conseguindo ver. Aqui, eu vou pegar uma linha, né? E vou representar também aqui uma linha que será isso aqui, ó. Desse nível aqui até aqui. Tudo bem? Agora, deixa eu ver se eu mexo mais alguma coisa aqui. Não, acho que não precisa, senão não vai dar certo. Vamos lá, então. O que eu tentei representar para vocês aí? Olha só. Toda vez que tiver esse tipo de problema, logicamente que vocês vão ter que fazer a equação da energia. Tá? Então, nessa equação da energia aqui, o que acontece? A água está saindo aqui do reservatório 1, tá? Ela chega até esse ponto B, vendo que esse trecho aqui, ó, de A até B, não tem nenhuma derivação, não tem nenhuma saída de água aqui, a setinha só está indicando que a água está escoando nessa direção. Chega no ponto B, começa a aparecer, né, as derivações ao longo da tubulação toda. E a água chega até o ponto 2, desculpa, o reservatório 2. Tá? Então, aqui, o que acontece? A água sai do reservatório 1 e chega no 2. Qual que é a diferença dessa situação para situações que vocês já calcularam lá no capítulo 2? É que isso aqui, o cálculo da perda de carga é feito ainda da mesma forma que vocês já tinham, né, feito antes, resolvido antes, mas aqui muda. Por que muda aqui? Porque aqui a gente tem as vazões derivadas. Cada setinha dessa aqui, lógico que isso aqui é só uma ilustração, né? Mas cada setinha dessa aqui tem quanto de vazão saindo? 0,01 litros por segundo ou por metro. Tá? Então, se eu tenho 1.000 metros, aí você vai conseguir saber, né, calcular, melhor dizendo, a vazão que passa nesse trecho aqui, chamado de vazão derivada, né? Vazão derivada ao longo desse trecho. Tá? Mas então, nesse tipo de problema aqui, como é que vocês têm que raciocinar? Vamos lá. Primeira coisa, vocês vão ter que aplicar a equação de energia daqui até o ponto B. Tudo bem, gente? Com um detalhe. Ô, Flávio, daqui Oi. na onde que eu não consegui ver? Daqui até o ponto B, mas de qual parte? Ah, tá. Do reservatório 1, é porque não sei o que está acontecendo aqui. Esse A aqui setinha travou. A setinha travou. Tá vendo agora o mouse passando ou não? Tá travado Sim, para agora vocês? sim. É Não. porque ela não... Na verdade, ela não está funcionando direito, não. Para mim, também aqui. Tá vendo? Não está acessando. Vou tentar explicar assim, ó. Então eu volto depois ali. Vocês estão vendo o reservatório 1 aqui à esquerda? Sim. Tá? Daqui, esse nível azul que eu coloquei aqui para vocês seria um princípio de vasos comunicantes, né? O Giovanni comentou alguma coisa aí, eu não percebi. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, aqui tem o reservatório 1. Mas só para falar que a mãozinha está circulando, que está dando para ver.
Ah, tá joia, mano. Obrigado. É porque eu Ah, não estou conseguindo voltar aqui depois e trocar as ferramentas. Ele trava aqui e não funciona. Mas se for o caso, eu vou apagar e fazer de novo para que eu faça direto sem movimentar. Então aqui é o seguinte, né? Acho que eu vou até fazer isso de uma vez, se não funcionar aqui. Não funcionar aqui, já faço de uma vez. Então eu vou fazer direto aqui para todo mundo acompanhando. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui então é de novo o piezômetro, tá? Fazendo um piezômetro aqui. Colocando então esse tubinho em cima do ponto B, né? Porque vamos fazer a equação de energia de A para B, ou de reservatório 1 para o B. A outra coisa que tem que ser considerada aqui, então, como eu coloquei para vocês, é esse nível do reservatório, porque para a gente é importante trabalhar com esse nível e também com esse. Acho que é até melhor fazer assim, que vocês enxergam melhor aí, né? Ó, estou colocando de nível a nível. Aí você é só olhar o retângulo aqui. Estão conseguindo acompanhar? Deu para entender aí ou travou? Sim? Tá. Então, se vocês notarem aqui, eu estou fazendo do nível 2 e do nível 1. A diferença aqui, então, de nível, apesar de eu não saber o valor, né? A diferença aqui é a perda de carga. Tá? E tem um outro detalhe agora, né? O que acontece? Nós vamos fazer, então, a equação da energia. Aí eu vou traçar aqui de uma outra cor e ver se vocês conseguem enxergar aí. A equação da energia, ela vai ter que ser traçada, né? Do nível aqui em cima, não sei se eu vou conseguir fazer, depois, se for o caso, eu mudo. Do nível aqui em cima até um certo nível aqui, ó. Vou fazer aqui, depois acho que eu consigo puxar. É, isso mesmo. Então, por exemplo, seria isso aqui, né? Seria isso aqui. Por que eu estou fazendo isso, né? Ficou um pouco maior aqui, tá, gente? Por que eu estou fazendo isso, na verdade? Para mostrar para vocês que nesse ponto B, né? Nesse ponto B aqui, fala que a pressão, né? A cota de pressão aqui, né? O valor de pressão, melhor dizendo, é 13,7. E a cota do ponto B, se vocês olharem aqui, ó, né, essa indicação aqui é de cota, essa cota do ponto B tem 100 metros. Então, quer dizer o quê? Que o Z, né, a cota de B é 100 metros, e esse valor daqui, do ponto B até onde eu tracei aqui, está fora de escala, né, mas é 13,7. Então, quer dizer que o total ali seria, na verdade, 113,7, se eu for colocar, por exemplo, aqui, né? Se eu for indicar, por exemplo, aqui o valor da... de novo, não vai voltar mais, né? Se eu mudo aqui para uma ferramenta, ela não volta para outra. Eu não estou gostando disso aqui. Eu não consigo rabiscar à vontade. Então, mas aqui, ó, esse nível aqui, na verdade, ele é o 113,7, porque 100 é da cota de B, e 13,7 é a pressão, foi um dado do problema. Então, quando você faz a equação de energia daqui para cá, vamos fazendo aí, todo mundo acompanhando, ver se vocês estão entendendo e não está travando também. Eu tenho uma cota aqui, desculpa, eu tenho um valor, né? Vamos lá. Como aqui tem é cota, né? É cota, então a cota aqui é 120, mas vamos começar com pressão, né? Reservatório aberto, pressão atmosférica. Então, a pressão, né, em 1 aqui, P1 sobre gama, né, é igual a zero. Carga cinética, o próprio problema foi para desprezar. Então, V1 ao quadrado sobre 2G é zero. A cota é 120. Então, a única informação que eu tenho desse lado aqui da expressão é 120, é a cota. Quando eu passo para cá, eu tenho cota igual a 100, PB sobre gama é 13,7 e carga cinética igual a zero. Ainda tem a perda de carga de A até B.
Então, quer dizer que, na verdade, quando eu fizer aqui o cálculo da perda de carga, a perda de carga vai ser a diferença de 120 menos 100 mais 13,7, né? 100 mais 13,7 é uma coisa só, né? O pacote cota peso métrico. Então, eu vou descontar 120 menos isso, menos o 13,7. Aí eu vou ter a perda de carga. Então, esse valor da mãozinha aqui, ó, até aqui na linha azul, estão conseguindo enxergar? Esse valor é o valor da perda de carga nesse primeiro trecho. Tudo bem, gente? Estão conseguindo acompanhar e enxergar aí? Preciso da resposta aí para a gente continuar. Tá, ok. Então vamos lá. Eu tenho aqui então, né, a perda de carga no primeiro trecho. Depois que eu obtive a perda de carga dessa forma aqui que eu estou falando para vocês, o problema pede a vazão nesse trecho aqui. O que eu preciso para calcular a vazão usando a equação de Hazen-Williams? Aí eu vou ter que mudar aqui e depois voltar, né? Ó, equação de Hazen-Williams, eu preciso de quê? Essa equação aqui, né? Então vamos lá. Essa equação aqui. Então eu tenho essa equação de Hazen-Williams, tenho aqui, né? Oh, desculpa, não é essa não. Não é essa não. Vou explicar por que já já. Então não é essa. Eu tenho essa outra aqui, na verdade. Aqui, ó. Essa aqui. Então vamos lá. Tem aqui. Ele não aceita. Não sei por quê. Tem aqui, ó. Essa equação de Hazen-Williams. Então vamos lá. O comprimento foi dado no problema. O diâmetro foi dado no problema, é 8 polegadas. O comprimento não lembro, daqui a pouco a gente vai olhar lá. O valor de C, se eu não me engano, foi 120, né? Acho que foi isso, mas foi fornecido. 120, outro valor, foi fornecido. Isso aqui, 1065, é constante. A perda de carga, vamos calcular por equação de energia. A única incógnita aqui passa a ser o quê? A vazão. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, explicitar em termos de vazão e encontrar a vazão desse primeiro trecho. Então, a vazão vai ser o que, na verdade? A perda de carga, vezes o C a 185, D a 487, dividido por 1065 vezes L, e vou ter que extrair a raiz aqui, né? Ou seja, elevar tudo a 1 sobre 185. Aí eu consigo achar a vazão desse primeiro trecho. Vou voltar lá. Se tiverem alguma pergunta, pode falar. Então, agora, vou voltar aqui para outra planilha. Isso. Então, aqui, ó, 1330 o comprimento. Então, foi fornecido. Eu tenho um comprimento aqui. 8 polegadas. Lembrando que uma polegada, ou a gente usa o 25, né, ponto 4, ou usa 25. A gente acaba arredondando aí para 25 milímetros. Então, 8 polegadas, na verdade, seria 200 milímetros, né? Arredondando aí a conversão que a gente faz. Então, a gente tem o diâmetro, 200 milímetros, 0,200 metros, tem o comprimento da tubulação, 1.330, tem o valor, vou olhar aqui agora, ó, o valor de C igual a 120, né? Então, com essas informações aí, eu consigo calcular a perda, desculpa, a vazão para esse trecho aqui, porque a perda de carga eu já fiz pela equação de energia, né? Aí eu consigo responder a primeira parte do problema, que é a vazão aqui. Alguém tem alguma pergunta nessa primeira parte da explicação? Por que eu consigo, como que eu consigo chegar na vazão desse primeiro trecho?
Então tá, vamos continuando aqui então. O que acontece é o seguinte então, se eu conseguir a vazão desse primeiro trecho, prestem atenção aí agora. No segundo trecho, tá? Só um pouquinho da gente entrando aqui. Chegou cedo pra janta, hein? Chegou cedo pra janta. Então a gente consegue entrar aqui desculpa, né? A gente consegue então, tendo os dados, né, da vazão aqui agora, passando a ter a vazão nesse primeiro trecho, ao entrar aqui nesse ponto B, a partir desse ponto B, a gente tem a vazão derivada aqui nesse trecho, tá? Tem a vazão derivada aqui. Está tendo uma derivação e a vazão em marcha aqui é de 0,01 litros por segundo por metro. Está aqui em cima, ó. Não está representado aqui, obviamente, né? Não é uma coisa de escala, mas é só uma ilustração. Então, cada setinha dessa aqui tem 0,01 litros por segundo por metro de vazão saindo ali. Tá? Como aqui eu tenho... Tranquilo, sem problema, brincadeira. Como aqui eu tenho 1000 metros, então o que vai acontecer? Eu vou multiplicar esse 0,01 aqui vezes o 1000 metros, né? O 1000 metros, e vou ter o quê? Eu vou ter 10 litros por segundo, não é isso? Vou ter 10 litros por segundo nesse trecho aqui. Tá? Como eu não calculei aqui a vazão ainda nesse primeiro trecho, não sei falar para vocês como é que vai ser a situação aí. Mas vamos lá então. Então aqui eu tenho que converter as unidades, mas eu já sei que a vazão distribuída nesse trecho é 10 litros por segundo. Mas isso não resolve o problema ainda, né? O que a gente tem que fazer? Eu tenho que conhecer a vazão que passou por esse trecho, que eu vou calcular no passo anterior. Tá? Primeiro com a equação de energia, então, depois chegando na vazão. A vazão que passa nesse trecho primeiro, aqui no primeiro trecho, no trecho AB, quando chega em B, tem que converter metro cúbico por segundo. Acho que foi a Mariana que perguntou, né? Tem que converter sim. Viu? As unidades continuam a mesma coisa, metro cúbico por segundo é a vazão. Diâmetro é metro, né? Tudo a mesma coisa. Tá? Então, a vazão, não sei se alguém já calculou aí, né? Mas a vazão que passa nesse trecho, ao chegar ao ponto B, ela é derivada. E derivada, então, é o seguinte: ao longo de toda essa tubulação, vai perder, entre aspas, aí, vai ser derivado 10 litros por segundo. Então, quer dizer o quê? Que se eu conheço essa vazão que passa no trecho AB, e se eu sei que aqui, poderia até resumir aqui, né? Poderia até resumir aqui, ó, como se fosse assim, uma coisa, digamos, bem simples e direta, né? É como se fosse assim, ó, transformasse toda essa saída que eu coloquei para vocês aí, como uma única saída com a vazão de 10 litros por segundo. Tá? Representando tudo que saiu aqui. Então, quer dizer o seguinte, que ao longo desse trecho, né? Ao longo desse trecho, eu tenho uma vazão que foi derivada de 10 litros por segundo. Se eu conheço a vazão desse trecho aqui, trecho AB, e sei que saiu desse aqui 10 litros por segundo, o que chega em 2? A diferença entre esse e esse. Então, quando eu pego essa vazão aqui, menos essa vazão, eu conheço essa vazão da frente aqui do reservatório, que chega até o reservatório. Agora vamos dar os nomes para ela, para essas vazões, né? A vazão que chega no ponto B, ela é jusante para o trecho AB, ou é a principal vazão, é a única vazão do trecho AB,
Mas ela é montante, né? Ela é montante aqui, ó. Ela é montante se a gente considerar o trecho BC. Então, a vazão que passou em 1, no trecho AB, quando ela entra aqui nesse trecho, ela é montante. Então, o que chega de montante? Olha para cá para essa equação, ó. O que chega de montante, vazão de montante? É a mesma que passou em AB. Se eu tirar o que foi derivado aqui, né, ao longo desses 1000 metros, então uns 10 litros por segundo, eu vou ter a vazão de jusante, ou seja, a vazão que chega no reservatório. Então, repetindo, conhecendo a vazão que passa no trecho AB, é a vazão de montante que chega em B, ou BC, né? Se eu conhecer quanto que foi derivado aqui, que eu já fiz a conta para vocês, 10 litros por segundo, eu vou subtrair esse desse e vou chegar nessa aqui. E eu tenho condição agora de calcular a vazão de jusante. Por quê? Desculpa, a vazão fictícia. Por quê? Porque a vazão fictícia, ela é a vazão de montante mais a vazão de jusante sobre 2. Então, o montante está aqui, que é a mesma do trecho AB. Se eu desconto a distribuída, eu chego na jusante. Então, montante mais jusante sobre 2 dá a fictícia. Se eu tenho a fictícia, e a situação é essa, né? A vazão de jusante é diferente de zero, porque ela chega no reservatório. Para esse trecho AB aqui, para esse trecho AB, a água chega, ela entra no reservatório, então isso aqui é diferente de zero. Então, nesse caso, eu estou usando essa expressão, né? Eu vou usar esta equação aqui, ó. Esta equação aqui, vou colocar de novo aqui para vocês. Eu estou usando esta equação aqui e tem que ser essa, viu, gente? Agora tem que ser a vazão, a perda de carga, que considera a vazão fictícia. E a vazão fictícia é montante mais jusante sobre 2. Então, eu consigo calcular essa perda de carga aqui. A vazão fictícia só vai ser utilizada para fins de perda de carga. A única finalidade dela é calcular perda de carga em tubulações onde existem derivações. Com essa informação de perda de carga aqui, vou voltar de novo para a apresentação. Com essa informação, o que vai acontecer? Acompanhe comigo aqui. Até aí, alguma pergunta primeiro? Não, eu continuo. Se tiver alguma dúvida, esclareço antes. Vão me dando um retorno aí, por favor. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou fazer isso aqui, então, de novo. Ó. Agora, eu vou fazer só a altura mesmo do piezômetro, tentar representar só essa altura mesmo. Então, seria aqui, ó. Essa altura aqui, na verdade, ou mais baixo assim, só para todo mundo entender, né? Ó, ela seria, então, o quê? Eu vou aplicar agora, né? Já vou colocar direto aqui, a equação da energia de B para o reservatório 2. Tá? Repito, vou aplicar a equação da energia de B para o reservatório 2. Lembrando que aqui em cima nós teríamos isso, né? Ó, nível a nível. Tá? Aqui já representa a perda do trecho AB. Já estou fazendo daqui para cá. Então, agora, o que acontece? Quando eu vou aplicar a equação de energia de B para 2,
Lembra que eu já tenho a perda de carga calculado pela perda de carga, considerando a vazão fictícia. Essa vazão aqui. Então, eu tenho o seguinte. Quando eu faço a equação de energia agora, eu tenho PB sobre gama, que é esse valor, foi fornecido no problema. Eu tenho a cota de B e vou desprezar a carga cinética aqui. Quando eu passo para cá, eu tenho a pressão é nula, é atmosférica, é nula. O valor de carga cinética é desprezível, ou a carga cinética, melhor dizendo, é desprezível. E o nível, ou seja, a cota de água eu não tenho. Mas a perda de carga nesse lado aqui da equação. Então, quer dizer o quê? Que como eu tenho a perda de carga, a única incógnita do problema, na verdade, quando eu faço de B para 2, é a cota. E a cota é o nível da água. Com isso, eu consigo responder, então. Né? Tanto a vazão para o trecho A, B, quanto a cota, né? A cota de reservatório 2. Tá? Do reservatório 2. Aí, a gente fazendo isso, né? Usando aqui, então, a perda de carga para o primeiro trecho, para o trecho AB, da mesma forma que vocês já calcularam, usando a equação de energia, da equação de energia, né, explicitando aqui, tendo a perda de carga, chega na vazão, né? Explicita a vazão e chega na vazão. Depois, pega essa vazão do primeiro trecho, desconta essa vazão derivada aqui, vai ter a vazão de jusante. Então, a vazão no primeiro trecho é a vazão de montante desse segundo trecho. Aqui eu tenho vazão derivada. Então, eu tenho que fazer, né, esse Qzinho vezes o comprimento para chegar na vazão derivada. E sei que vai chegar, então, a vazão que chega a jusante aqui, que entra no reservatório, vai ser a vazão que entrou em B, menos a que foi derivada, que é o que vai sair em C, que vai chegar no reservatório 2. Fazendo a equação de energia de B para 2, aqui eu tenho cota e tenho pressão, dados do problema. Aqui, a carga cinética é desprezível. Aqui eu tenho, em 2, eu tenho, então, nível da água, né? E, desculpa, não tenho o nível da água, que é a incógnita do problema. E tenho a perda de carga, e a carga cinética é desprezível. E a pressão é nula, porque é atmosférica. Aí, com essas informações, eu tenho condição de calcular tanto o que é necessário para calcular a vazão do primeiro trecho, quanto para o segundo trecho, que a incógnita é chegar nesse nível de água. E a resposta está para vocês aqui, ó, uma coisa em torno disso aqui, 110,4 metros. Pessoal, dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade para perguntar. Dúvidas? Vocês já estão jantando, Cambá? Estão escutando, não? Sem dúvida? Tá achando que vocês estão fugindo aí, velho? Ninguém responde nada? Agora começou a responder aqui. A Tainá está perguntando aqui, então, com a perda de carga que achamos na equação de HF ser isso. Acho que é uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tá bom, Giovanni. Tá anotando aí? Tá certo. Tem que anotar mesmo. Tainara, eu me perdi aqui, não sei se você está perguntando, repita, por favor, aí, se é uma pergunta,
qual a sua dúvida de fato aí, porque eu não entendi. Ah, tá. Tá bom. Então é isso mesmo, ó. Perda de carga HF asterisco. Vocês só vão considerar essa forma, tá, da equação aqui no trecho BC. Tá bem, sem problema. Então, nesse trecho BC, usa HF asterisco. No trecho AB, HF. No trecho BC, no trecho AB, desculpa, a incógnita é a vazão, mas pela equação de energia, eu consigo achar a perda de carga. Pego a equação de perda de carga, explicito para vazão e encontro a vazão. Essa vazão aqui é importante porque ela entra no trecho BC. Tendo essa informação, então, do trecho BC, a vazão que entra, menos a que deriva, é a que sai. A que sai aqui é jusante, que chega no reservatório. Uso essa equação, acho vazão fictícia só para esse segundo trecho, o trecho BC, e calculo HF asterisco só para esse trecho aqui. Como a única incógnita será o nível da água, ou seja, o Z2, aí eu consigo chegar na cota. Isso, a cota de B é 100 metros. Tá? A cota de B é 100 metros, ZB. Aí tem que lembrar que tem a pressão em B ainda, né? PB sobre gama. Tranquilo. Entendeu? Tá jóia. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Posso passar para o segundo exercício? Janta depois, cambada. Vamos ver aqui o negócio. Ah, tá bom. Vou continuar aqui então. A coisa dá um grito aí. Vou limpar aqui, passando para o segundo exercício agora, tá? Ó, o segundo exercício, me fala se ficou muito pequeno aí a tela para vocês, como é que tá aí? Tá bom? Tá bom? O segundo exercício, ele já envolve agora dois conceitos, né? Não é só um. Na verdade, aquele primeiro exercício ele envolvia o conceito da vazão, distribuição e marcha. Aqui, até por isso que eu não passei para vocês esse exercício antes, ele já envolve também um outro conceito, que é o conceito de conduta em série e conceito de conduta em paralelo, né? No caso aqui, conduta em série. E já vou adiantar, tá? A resposta desse, resolução desse exercício agora, não é diretona, não. Tem que tomar cuidado aí para entender certinho para fazer depois a resolução, tá? Aí eu vou explicar e depois, se não conseguir, eu volto a explicar na planilha para todo mundo entender. Mas vamos lá. Posso começar aqui então? Ó, tô lendo aqui o problema. No sistema de água mostrado na figura abaixo, a tubulação AB de 6 polegadas está aqui embaixo, ó, na parte de baixo desse primeiro trecho aqui. 6 polegadas de diâmetro, ou seja, 150 milímetros, né? 0,150 metros. E 1.200 metros de comprimento. Então, está representando aqui as informações. Tem uma taxa de distribuição de vazão em marcha constante igual a
Q1 aqui, então, de 0,02 litros por segundo por metro. Então, tem essa vazão, né, distribuição em marcha aqui. Todas as tubulações têm coeficiente de velocidade da equação de Hazen-Williams igual a 130. Então, C é igual a 130. E com os dados da figura abaixo, determine a taxa de distribuição Q2. Né? Aqui em cima, ó, Q2, embaixo é Q1. Então, a Q2 na tubulação de 4 polegadas, ou seja, de 100 milímetros. E o comprimento da tubulação aqui, 1000 metros. Despreze as cargas cinéticas e as perdas localizadas. Ok, gente? Aí vem o seguinte. Vou começar aqui a rascunhar também nesse caso. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. De forma geral, eu tenho, então, essa condição aqui. Eu vou colocar de novo desse jeito aqui, né? Só cuidado para não achar que a cota de B é 495. Nem sei se fica bom desse jeito que eu estou colocando aqui. Só considerem, gente, a cota do reservatório lá, o 1, né? A cota do reservatório 2, e considere que a diferença aqui entre os dois níveis é a perda de carga geral, tá bom? Só isso por enquanto. Tá? Esse problema aqui ele já é mais complexo do que o problema anterior, então vamos com calma aqui, passo a passo. O que acontece? Que tipo de conduto a gente tem nessas duas situações aqui, ó? AB passando por baixo, 6 polegadas, e AB passando por cima, 4 polegadas. Que tipo de conduto que a gente tem aqui? A gente vai ter um conduto, né? Aquela explicação que eu falei para vocês na aula anterior, que é o quê? Um conduto em paralelo, tá? Então, esse conduto aqui, ó, não se assustem, como eu disse com a ilustração, né? Esse conduto está em paralelo com esse conduto aqui. Tá bem? Tudo certo, gente? Entendido? Então, ele está em paralelo com esse aqui. Tá? E aí vem a seguinte questão. O trecho AB, por exemplo, eu tenho informação, né? Eu tenho informação aqui de comprimento, tenho de diâmetro, mas eu não sei, ou melhor, eu sei qual é a vazão que deriva a cada metro aqui nessa parte, tá? Eu sei qual é e sei o comprimento. Mas eu não consigo chegar na vazão fictícia, por quê? Porque eu não sei qual que é a vazão que entra no trecho, né? Eu não sei qual que é a vazão que sai do reservatório para entrar aqui. E o que é conceito, na verdade, de conduta em paralelo? Isso é importante que vocês também anotem, né? Um conduto em paralelo, as vazões se somam, a vazão desse trecho de cima, mais a vazão desse trecho de baixo, vai ser a vazão que vai sair em B aqui, ó, vai passar por B aqui. Então, as vazões se somam para uma mesma perda de carga. Tá? Então, isso é uma informação importante. Né? Agora, o seguinte. O que sai aqui, então,
é 10 litros por segundo. Mas quanto desses 10 passa por cima? Tá bom, Tainara, eu vou falar. Eu estou dizendo o seguinte, primeira parte conceitual, tá? Conduto AB embaixo, AB em cima. É um conduto que está em paralelo. São condutos, melhor dizendo, que estão em paralelos. Tá? Então, AB, AB. AB com 6 polegadas, 1.200 metros, Qzinho 1 aqui. AB em cima aqui de 4 polegadas, 1.000 metros e Q2. Qzinho 2 ali. Essas duas tubulações estão em paralelo. Qual é o conceito de conduto em paralelo? As vazões se somam para uma mesma perda de carga. Então, quer dizer que soma a vazão desse com esse e sai 10 litros por segundo. Agora vem a questão. Quantos desses 10 litros passa aqui em cima e quanto passa embaixo? Exemplo. Se passa 3 aqui em cima, passa 7 aqui. Se passa 4 aqui, passa 6 aqui. Mas eu não sei quanto que é. Entendeu? Eu não sei quanto desses 10 passa em cima e quanto desses 10 passa embaixo. Eu sei que a soma dos dois é 10. E eu sei que se eu achar a perda de carga na parte de baixo, eu tenho a perda de carga também na parte de cima, porque eles estão paralelos e a perda de carga é a mesma. Então, quer dizer o quê? Né? Lembrando que em cima e embaixo que eu estou falando aqui é só questão da figura, né? Mas, conceitualmente, as tubulações estão em paralelo, no sentido de conceito em paralelo. Aí, acontece o seguinte, então, eu não sei, né? Eu não sei qual é a perda aqui ainda. Eu não tenho como calcular essa perda aqui. Agora, vamos passar para esse trecho de cá, ó, trecho BC e o reservatório 2. Tá? Vamos lá, então, agora. Para calcular a perda de carga nesse trecho aqui, o que eu preciso? Usar a fórmula aqui de Razon-Illes de novo. Ó. É um trecho que não tem derivação. Então, a expressão para calcular a perda de carga, a expressão para calcular a perda de carga é essa de cima aqui, ó. Não tem derivação naquele trecho ali. Então, é essa aqui. Eu preciso de quê? 1065 é constante. Vazão eu tenho. Comprimento eu tenho. Diâmetro eu tenho. Tubulação eu sei qual é. Valor de C. Então, se vocês perceberem aqui, a gente tem 10 litros por segundo, tem que converter para metro cúbico por segundo. 4 polegadas tem que converter para metros. Pode converter, então, primeiro para milímetros. 100 milímetros. 0,100 metros. Comprimento da tubulação é de 800 metros. Né? 10,65 e o C igual a 130. Eu tenho todas as informações para calcular a perda de carga nesse trecho aqui. Ó. Tá bom? Tudo para calcular a perda de carga nesse trecho aqui. Mas a vazão, até pelas cotas aqui, ó, até pelas cotas, vocês conseguem perceber o seguinte, que a vazão que passa nesse trecho aqui, que vai chegar nesse reservatório aqui, até pelas cotas, você percebe a cota 520 e a cota 495. Então, sai água do reservatório, passa por essas duas tubulações, se juntam aqui a vazão e chega no reservatório. Ou seja, posso fazer a equação da energia, daqui, né? Daqui, por exemplo, daqui para cá. Tá? Posso fazer a equação de energia daqui para cá. O que vai acontecer na verdade? Vamos lá.
eu tenho aqui desse lado PB sobre gama mais Z, tá? Que eu não conheço, mas que me dá essa cota piezométrica aqui em cima, ó. A cota piezométrica aqui em cima, né? É justamente esse PB sobre gama aí, mais Z, ZB, né? Tá? Só que carga cinética é desprezível. Eu vou ter, então, PB sobre gama mais a cota. Aqui. Carga cinética desprezível desse lado. Do lado de cá, eu vou ter o quê? Eu vou ter cota. Eu vou ter que a pressão atmosférica aqui, né? Aqui, desculpa, a pressão atmosférica vai ser nula. E vou ter, então, o quê? Que a carga cinética é desprezível. E tenho mais perda de carga. Só que a perda de carga eu consigo calcular em função desse trecho aqui. Eu já calculei, na verdade, né? Então, o que acontece, gente, na verdade? Quando eu faço isso aqui, eu vou encontrar o que, na verdade? Eu vou encontrar isso aqui, ó. Eu vou encontrar o PB sobre gama. Eu vou encontrar tudo isso. Eu não vou encontrar separado, a pressão do ponto B mais a cota do ponto B. Mas eu vou encontrar o pacote PB sobre gama. Entenderam? Repetindo então, ó, eu tenho aqui condição de calcular a perda nesse trecho. Vou aplicar a equação de energia de B para o reservatório 2. Eu vou ter perda de carga calculada e eu vou ter, então, a única incógnita, na verdade, vai ser chamada de cota piezométrica em B, né? Que é o PB sobre gama. E eu vou conseguir achar, então, quanto que é o PB sobre gama. Entendeu? PB sobre gama, desculpa, mais ZB. Eu não sei individualmente quanto que é PB, não sei individualmente quanto que é ZB. Mas isso, na verdade, não importa para mim. Por quê? Porque, olha só, quando eu for realizar agora, continuar a resolução do problema, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou ter aqui uma situação onde vai ser isso, e vou ter uma situação onde eu vou ter isso aqui, né? Opa! Deixa eu voltar aqui. E vou ter uma situação... Limpar tudo de novo aqui, não está danado. Essas ferramentinhas aqui dele complicando. Aqui, ó, eu vou ter aqui, então, isso aqui, que é o PB sobre gama, mais ZB aqui em cima. Isso vai estar ligado ao reservatório, né? 1. Equação de energia daqui para cá. Vamos fazer aqui, então, a equação de energia de 1 para B. A gente vai ter pressão atmosférica. Então, P1 sobre gama 0. Cota piezométrica 520. O Z1, né? 520. Carga cinética desprezível. Veio para cá, PB sobre gama, tá? PB sobre gama, mais ZB, tudo junto. Eu não sei, eu sei quanto que vale, mas tudo junto. Mas eu vou colocar assim na equação. Carga cinética desprezível mais perda de carga. Como aqui a única incógnita, né? Já que eu tenho a cota, a única incógnita, na verdade, né? Não existe incógnita, porque o valor que eu tenho aqui, o único valor que eu vou usar é o 520, é a cota. Eu tenho essa informação, pressão atmosférica é nula e carga cinética é nula. Aqui, eu vou ter calculado o PB sobre gama mais ZB do passo anterior, que na verdade foi o trecho final. Carga cinética desprezível.
e quer dizer, então, que eu vou chegar na perda de carga desse primeiro trecho. Tá? Então, o que eu consigo fazer, o que eu consigo encontrar trabalhando a equação de energia de 1 para B, é justamente achar a perda de carga nesse trecho. Só que a perda de carga que passa aqui é a mesma que passa aqui. Então, tendo a perda de carga, né, que agora vai ser, mais uma vez, esta expressão aqui, ó, mais uma vez, esta expressão aqui, tá? Então, eu tenho a perda de carga, que vai ser HF asterisco, 1065 constante, C eu conheço, o diâmetro eu conheço, o comprimento eu conheço. Com esse passo, eu vou conseguir chegar na vazão fictícia. Tá? E a partir da vazão fictícia, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que montar isso aqui, ó. Vazão fictícia é igual a vazão antimontante mais jusante sobre 2. Só que eu vou ter que fazer isso para os dois trechos, tanto para esse trecho quanto para esse trecho aqui de cima. Só que, lembrando um detalhe importante, né? A perda de carga que eu tenho nesse caso aqui é igual a nesse caso aqui. Para resolver isso aqui, gente, vai ser, na verdade, destrinchar as informações que vocês têm, que eu passei para vocês agora, usando esta expressão aqui também conjuntamente. De HF, desculpa, né? Essa aqui. De vazão fictícia sendo vazão de montanha mais jusante sobre 2. Aí vocês vão ter que usar essas informações, vamos chegar num sisteminha aí, e depois é até mais fácil eu explicar para vocês. Depois de vocês tentarem fazer, é mais fácil explicar para vocês na planilha do Excel. Mas eu não vou fazer isso hoje não, porque eu vou esperar vocês tentarem fazer primeiro. O que eu quero deixar, na verdade, aqui como mensagem, digamos assim, para a resolução desse segundo exercício, é isso, né? Que você calcula a perda de carga no segundo trecho, faz a equação de energia de P para reservatório 2, você vai encontrar PB sobre gama mais ZB, né? Faz aqui equação de energia de 1 para PB para B, aí você consegue achar a perda de carga nesse trecho. A perda de carga nesse trecho de baixo é igual no trecho de cima. Você tem informações suficientes para avançar um pouco mais nesse trecho daqui de 6 polegadas do que o de 4, porque o de 4 justamente é a incógnita nele. E aí vocês precisam montar, considerando então estas expressões, essa expressão aqui de vazão fictícia, vocês precisam pôr no papel aí, rascunhar para vocês entenderem o que vai chegar. Tá? E lembrando que esses 10 litros por segundo aqui, gente, vai ajudar no sisteminha, porque você não sabe quanto de vazão passa aqui na tubulação de 6 polegadas e vocês não sabem na vazão que passa aqui na tubulação de 4 polegadas. Tá? Gente, e aí? Dúvidas, perguntas? Podemos continuar? Fique à vontade para perguntar, enquanto eu tomo uma água aqui. Tainara, é a vazão de jusante. Só que tem um detalhe, né? Na verdade, ela não é... Desculpa, né? Ela não é a vazão de jusante
de um trecho, nem de outro. A soma das duas vazões de jusante do trecho de 4 polegadas, mais a vazão de jusante do trecho de 6 polegadas, é que dá 10 litros por segundo. Então, a soma das vazões de jusante dos dois trechos é que é 10 litros por segundo, tá? Não é cada um. Qual que é o segredo aí? Você usar as informações do problema do trecho de 6 polegadas para descobrir quanto de vazão fictícia chega, vazão de jusante, né, dele, para depois você montar um sisteminha do tipo, né, a vazão de jusante, a soma das duas tem que dar 10 litros por segundo, né, o 0,010 metro cúbico por segundo. Então, a partir disso, vocês vão ter que resolver considerando isso também. E considerando que a perda de carga no trecho de 6 polegadas é igual no trecho de 4 polegadas, para essa parte AD aí. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo não vai estar muito não, vocês vão começar a fazer as contas, vocês vão ver que vai queimar um pouquinho de fosfato, viu? Entender a explicação até é uma coisa, mas vai te fazer a conta mesmo, vai dar um trabalhinho bom, viu, assim? É bom fazer depois. Oh, meu Deus. Vai dar um sisteminha, isso, exatamente. Exatamente, Laura. Usar a informação de perda de carga ser a mesma nos dois trechos e que a vazão de jusante, a soma é 10 litros por segundo. Então não é diretão não, viu? Vamos com calma aí. Isso. Com certeza na hora de fazer vai aparecer dúvida disso. Vamos com calma aí que vai dar certo, mas não é diretão para fazer não, tá? Dá um trabalhinho sim. Exatamente, Laura. Só para não ficar frustrado quando começar a fazer e não estiver dando resposta direta aí. Tá joia? Eu tenho resolvido, mas eu quero que vocês tentem resolver primeiro. Depois que a gente vai discutindo a resolução, aí eu passo para vocês a resposta, tá? Mostro o planilho e tudo. Mas por enquanto eu não vou mostrar não. Tá bom? Tentem fazer primeiro aí. Ó, vamos lá, só para a gente... Faltam 2 exercícios para explicar ainda, para a gente fechar, né? Tem um povo querendo jantar, tem uns jantando em frente ao computador, que estou sabendo. Outros querendo jantar, então vamos lá. Para a gente finalizar aqui. Terceiro exercício, tá? O terceiro exercício tem um reservatório, né? Esse reservatório aqui, pode chamar de reservatório 1, né? Mas é o único reservatório que tem. A água sai do reservatório, tem um trecho AB de 20 metros, tá? Um trecho AB de 20 metros. Eu não sei a vazão que está nesse trecho AB por enquanto, mas eu sei que nesse trecho aqui sai uma vazão de 5 litros por segundo. Então vamos lá, dar um exemplo. Se aqui for 35 litros por segundo, aqui sai 5, então passou 30 para o trecho BC. Se aqui for 50 litros por segundo, saiu 5, passou 45 para cá. Se aqui for 60, saiu 5, passou 55. Entendeu? Então aqui eu vou ter, né, esse trecho ainda não conheço a vazão, mas eu sei que tirando 5, chego nesse. Desse aqui agora, vamos supor, se for, então, como eu falei, 60, né? Nesse aqui, tirou 5, passou 55. Aqui sai 10, antes de entrar no trecho CD. Então, se sai 10 aqui, eu tenho, por exemplo, então, 60, 55,
45 vai, de fato, passar, né, ou entrar nesse trecho CD. Entrar como vazão de jusante. Tá? Aí eu vou ver o seguinte, ó. Aqui ao final é o que a gente chama de ponta seca. Ou seja, em D, a água não sai do sistema, né? Ela fica represada ali por um tampão, tá? Ela fica represada por um tampão. E uma outra informação super importante nesse caso é que a pressão no final aqui, observe que a gente tem aqui, ó, 17,5 metros de diferença de nível, que é o quê? A perda de carga total desse sistema, né? Se a gente for olhar assim, mas sem considerar a pressão nesse ponto aqui. Só que tem um detalhe importantíssimo aqui agora, que a pressão nesse ponto, ela é essa aqui, ó. Ela é de 13,5 metros cúbicos de água. Isso quer dizer que eu tenho, na verdade, essa linha aqui, ó, tá? E não a de cima, para considerar a perda de carga. Tá? Então, isso é importante vocês entenderem. Outra coisa, aqui falou de fator de atrito. Opa! Aqui falou de fator de atrito. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que considerar a equação universal. Tá? Então, eu vou considerar agora ou esta expressão aqui, ó, ou esta expressão, ou esta quando tiver uma vazão derivada lá. Tá? Então, nesse caso, olhando para cá, qual que é a atenção que vocês vão ter que ter aí? Trecho AB. Perda de carga calculada sem considerar a vazão fictícia. Ou seja, HF, nada de HF é asterisco. Tá bom? Segundo trecho, trecho BC. Perda de carga, equação universal, sem se preocupar com HF, sem se preocupar com a vazão fictícia. Sem se preocupar, desculpa, com HF asterisco. Trecho CD. Vocês precisam considerar a vazão fictícia. Tá? E, importantíssimo, no ponto B, não tem água saindo dele. Então, aqui tem um tampão. Então, a vazão fictícia, a equação de vazão fictícia, agora é essa de baixo aqui, ó. É essa aqui. A vazão fictícia é esta e não a de cima, tá? A vazão fictícia não é esta, é a de baixo aqui. Vazão de montante sobre raiz de 3. Ok? Isso é importante para quê? Para essa situação aqui, ó. Como não tem água saindo aqui, a vazão que entrar aqui no sistema é a própria vazão que vai ser derivada ao longo dele todo. Então, se você pega 0,25 litros por segundo por metro, se você multiplica pelos 20 metros, você sabe qual é a vazão derivada nesse trecho. Só que a vazão derivada nesse trecho, como não sai água aqui, ela é toda consumida, então toda derivada nesse trecho. Ou seja, a vazão que entrar aqui, né, que sair desse sistema aqui, é a própria vazão derivada, a vazão de montante aqui é a vazão derivada. Então, se eu conheço a derivada, eu conheço a montante, se eu conheço a montante, eu conheço a derivada. Mas como nesse caso eu conheço a vazão, eu passo a conhecer a vazão derivada, porque se eu multiplico isso por isso, eu tenho a derivada, quer dizer o quê? Que a derivada vai ser a própria montante. Aí eu vou descobrir quanto que é a vazão de montante para esse trecho. Se eu pegar a vazão de montante para esse trecho, ou seja, que saiu aqui de C, e somar com 10,
litros por segundo, eu vou ter a vazão de BC. Se eu somar agora de BC com esses 5, eu vou ter a vazão de AB. Aí eu volto, calculo o peso de carga de AB, normalmente, como vocês já conheciam antes. Eu volto, calculo o peso de carga de BC, normalmente, como vocês já faziam antes. E aqui eu uso o peso de carga considerando vazão fictícia. Vazão fictícia é essa equação, montante sobre raiz de 3, montante é a própria vazão derivada, e né, a equação de perda de carga, que eu tenho que considerar naquele trecho, é desta expressão aqui, ó. Tá? Dessa aqui. Lembrando que a vazão fictícia é montante sobre raiz de 3. Pessoal, dúvidas? Com o valor de vazão, eu vou achar o diâmetro, né? Que a pergunta aí, né? A pergunta é o diâmetro, tá? Vamos ler os comentários aqui, então. Vamos perguntando aí, por favor. Tá, repito. O que eu disse, Mariana e os demais aí, né? É o seguinte. Eu vou conseguir, eu não tenho a informação da vazão, mas a pergunta, na verdade, é sobre o diâmetro. Eu vou fazer, primeira coisa, achar a vazão desse trecho CD. Porque a vazão desse trecho CD vai ser obtida multiplicando 0,25 litros por segundo por metro, tá? Vezes 20. A distribuída vai ser a própria montante. Tá bom? Chegou aqui. Agora o seguinte, foi a Mariana que perguntou, né? Tá. Agora é o seguinte, ó. Eu acho que eu não tenho a opção aqui de mão livre, né? Mas deixa eu explicar de um jeito aqui, deixa eu ver se dá certo. Aqui, ó, depois que eu tenho a vazão desse trecho, tá? Eu vou somar com a vazão de 10 litros por segundo. Se eu somar essa com essa, eu vou ter a vazão desse. Passou nesse aqui. Quando eu somar essa vazão com esses 5 litros por segundo, eu vou chegar na vazão que passa nesse trecho aqui. Então, na verdade, eu faço um processo daqui para trás, né? De trás para frente, digamos assim, né? Porque o escoamento está daqui para cá. Então, eu vou do final para o início. Essa vazão somo com 10, tenho essa. Essa vazão somo com 5, tenho essa. Não sei se ficou claro agora. Entendeu agora? Então, por nada. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Aqui, só lembrando que depois de vocês terem todas as vazões, vocês conseguem calcular a perda de carga em tudo aqui, né? E a partir da perda de... Desculpa, né? Vocês vão ter essas informações aqui de vazão, mas a questão aqui, na verdade, é calcular a dinâmica, né? Então, é importante que vocês peguem o valor aqui, façam a equação de energia também de trecho a trecho, para vocês poderem entender. Da mesma coisa do exercício 2, esse aqui é mais simples, tá? Não é mais muito complicado, não. Mas aí, depois que vocês começarem a fazer, ficou parecendo dúvida, mas ele é bem mais simples que o 2, aí eu esclareço para vocês. As respostas, todos eles têm resposta, viu, gente? Quando vocês forem tentar aí, logo depois aqui da aula já começa, né? Resolver. Aí, quando vocês forem tentar, vocês já observam aqui as respostas. Tranquilo? Dúvidas? Posso passar para o outro?
Tá, vou passar então para a gente fechar, né? A aula de hoje. Tem aqui então, ó, no encanamento da figura a seguir, né, aqui embaixo, na verdade, os trechos AB, primeiro trecho, trecho EF, terceiro trecho, eles não possuem derivação, ou seja, não possuem vazão derivada, tá? Já o trecho intermediário BE, ele distribui 20 litros por segundo. Gente, toma muito cuidado. Aqui não é a vazão de distribuição em marcha. Aqui já é o produto de Qzinho vezes L, vezes 870, tá? Nesse segundo trecho. Então, a vazão aqui, digamos, né, já derivada, é 20 litros por segundo. Entendeu? Essa já é a derivada mesmo, tá? Então, tome cuidado com isso. A vazão de jusante desse trecho é a vazão de 5 litros por segundo, né? Porque você tem aqui, ó, derivou aqui 20 e saiu 5 para o terceiro. Como o terceiro não tem derivação, vai chegar em 2 os mesmos 5. Se você somar isso aqui mais o que derivou aqui, você vai ter a vazão do trecho 1. Tá? Repetindo, aqui não é Qzinho, não é litro vazão, né, em litro por segundo por metro. Aqui já é litro por segundo vezes metro. Então, já tem a resposta aqui dos 20 litros por segundo. Essa vazão aqui, então, já é a derivada. A vazão que sai desse trecho é a que passa no trecho EF. Então, litro por segundo, 5 litros por segundo, já é a vazão que sai aqui desse trecho. É a vazão de jusante de BE. Se eu somo a vazão de jusante de BE com a vazão que foi distribuída, eu sei qual que é a montante desse trecho BE e sei, na verdade, é a mesma, né? Vazão de AB. Eu preciso da vazão montante de BE, da de jusante de BE, para calcular a vazão fictícia por esta expressão aqui, tá? Equação de Hazen-Williams, de novo. Vocês vão usar esta expressão, vocês vão ter montante mais jusante sobre 2, então vão usar ainda, né, além dessa, esta outra expressão aqui, ó. Essa aqui também, né? Ó, vocês vão usar essa aqui também, tá? Aí, usando esta e a equação de perda, vocês vão conseguir encontrar a perda que ocorre nesse trecho aqui. Além disso, gente, nós temos informações para vocês calcularem, tá? Para vocês calcularem. Deixa eu desenhar aqui, para todo mundo entender. Nós temos ainda informações suficientes para vocês calcularem, considerando que aqui essa pressão foi dada, é 55 metros de cloro de água, ou seja, PB sobre gama é 55, e essa aqui está em outra unidade, né? É a unidade de 5,7 kg força por centímetro quadrado, mas isso convertendo aí de forma bem direta e simples, é 57, né? 57 kg força por centímetro quadrado. Até desenhei menor aqui o valor, né? Mas é maior. Deixa eu volto aqui. Se voltar dele, não, volta tudo, né? Só conferir aqui então. Então aqui seria isso, ó. Aqui eu tenho um valor, então. Tem um valor aqui
de 55, tá? Aqui eu tenho um valor de 57. Bem? Então, observe que mesmo o valor sendo maior, vai ter escoamento para cá, porque a cota, né, ó, eu tenho cota de ZE, tenho cota de ZB, tenho cota de Z1, tenho cota de ZF, né? Aqui é atmosférica, pressão atmosférica, aqui é pressão atmosférica, cargas cinéticas são desprezíveis, tá? Cargas cinéticas são desprezíveis, pressão em B, eu tenho PD sobre gama, pressão em E, PE sobre gama, lembrando aqui então que é 57, né? Na conversão de unidade. Tenho vazão no terceiro trecho. Usar a vazão fictícia aqui para calcular a perda, não é? E aí, com todas as informações, com as informações que forem fornecidas, vocês usando a equação de Radon-Williams, vocês conseguem responder os diâmetros de cada tubulação e a resposta também foi dada no problema aqui. Então, aqui o segredo é, só para a gente fechar, para ver se tem dúvida aí. Trecho AB, perda de carga normal, sem preocupar com vazão fictícia. HF, usando equação de Radon-Williams. Trecho EF, equação de perda de carga de Radon-Williams, sem se preocupar com vazão fictícia, normalmente como vocês faziam. Trecho BE, usar, né, a vazão fictícia, sabendo que a vazão fictícia é montante mais jusante sobre 2. Aqui tem que calcular HF asterisco, equação de Radon-Williams com HF asterisco, para vocês conseguirem chegar. E aplicar a equação de energia de 1 para B, de B para E e de E, tá? Para 2 aqui. Então, fazendo isto, né? Fazendo isto, aqui ficou errado no desenho, gente. Esse valor aqui tem que estar mais alto que aqui, né? Tá fora de escala, digamos assim, o desenho. Esse valor aqui, ó, a pressão, né, mais a cota, tem que estar maior. Vou até voltar aqui para... Vou até voltar aqui para deixar mais claro isso, então. Aqui, ó. Esse valor aqui, só assim, né? Ó, só para chamar a atenção. Esse valor, ele tem que ser maior do que o outro, né? Esse valor aqui, ele tem que ser maior do que o outro. Aí, desse jeito aqui, chega nessa situação. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, a dúvida aqui. A equação da energia tem que aplicar de B para E, de E para 2. Isso. Letícia perguntou, né? Ó, equação de energia de 1 para B, de B para E e de E para 2. Foi possível ouvir agora? Entendeu agora? Por nada. Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Terminando aqui, já vou passar para vocês a lista, né? E à medida que vocês forem fazendo, a gente vai discutindo. Como eu já tenho 4 exercícios dessa lista, eu não vou passar outra lista por enquanto, não. Vamos por partes aí, né, para todo mundo entender, tirar a dúvida dessa primeiro, depois a gente vai para outra. Eu posso mandar agora, Mariana. Eu acho que eu não mandei, não. Manda agora, tá? Tudo bem, gente?